E pronto, bem-vindo à nossa segunda aula aqui de Um com Deus. Espero que você está gostando e que Deus está edificando a sua vida aqui com o nosso curso Um com Deus. E hoje, antes de começarmos nossa aula própria, vamos apenas olhar rapidamente alguns exercícios lá no seu e-book que você baixou. E se não, por favor, baixe. Tá? Isso vai ajudar muito. Aqui é que tem todas as escrituras, você pode fazer a revisão depois. E é através desse livrinho aqui que também o seu grupo, eu espero que você já esteja num grupo, se não, ligue para esse número que está aí na sua tela e vamos colocar você num grupo de discussão para você poder fazer perguntas e outras coisas para poder ter proveito máximo aqui do nosso curso Um com Deus. Mas vamos fazer uma revisão bem rápida da primeira lição. A primeira lição que fala de 4 áreas de união, você se lembra? Tá? Então vamos ver se a sua tarefa ficou assim. Olha só, olha aqui. Diz aqui, a primeira aqui, união de espírito, ele vai aqui para baixo, onde diz a entrada do Espírito de Deus em mim. O segundo, união de pensamento, é aprender a pensar como Deus. O terceiro, união de propósito, descobrir o que Deus quer de mim e buscar o seu plano. E por último, tá? União de corpo, é dar o seu corpo para fazer parte da igreja de Deus, para servir a Deus aqui nessa terra. Nós somos o corpo de Deus, isso aí é uma lição futura. E finalmente, nessa primeira lição, o versículo mais chave que eu gostaria que você memorizasse é João capítulo 17, verso 13, onde diz, vê se você sabe dizer comigo, diga comigo, e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Olha, isso aí tem que estar gravado, tem que estar memorizado aí na sua mente. Muito bem, na segunda lição, na lição chamada O Ponto de Partida, nós vamos agora ao exercício de retenção, aqueles exercícios que você já deveria ter feito, espero que você fez, mas vamos só essa parte aqui, na página 16 e 17 do seu e-book, e ver se você colocou essas respostas aqui. Tá? Primeiro, aqueles 7 fatos essenciais para a nossa união com Deus. Primeiro fato é que Deus criou o homem, devia ter escrito aqui, homem, para amá-lo. Segundo, o pecado nos separa de Deus. Terceiro, o amor de Deus é obstinado. O quarto aqui, Deus veio ao mundo em forma de Jesus, na pessoa de Jesus, para reunir o homem a si. Número 5, Jesus Cristo morreu para pagar a nossa dívida, o nosso pecado. E tem as escrituras aí que você acompanhou. Jesus destruiu a morte quando ressuscitou dos mortos, é o número 6. E número 7, eu recebo o Espírito de Deus quando creio ou acredito nos fatos e entrego a minha vida para Ele ser o meu Senhor. Aí, 3 promessas do outro lado, aqui na página 17, 3 promessas. Deus promete que, então, Ele nunca vai te abandonar, que você nunca será condenado, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. E aqui também o terceiro, que o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, são vários nomes dados ao Espírito de Jesus Cristo, virá morar em você, que é uma promessa de Jesus quando você entrega a sua vida realmente para segui-lo. E então, isso aí, eu espero que você fez essa revisão, isso é importante. Não apenas aquela primeira aula, mas depois aquela revisada, tá? Para fixar na nossa mente. E, finalmente, de vez em quando, tá? Uma olhada aqui nesse gráfico aqui. Isso aqui é importante, porque através disso aqui você já pode passar essa mensagem maravilhosa para os seus amigos, tá? Você pode fazer até com o desenho, como eu fiz na última aula, você pode desenhar isso aqui bem simplesmente, com aqueles homenzinhos, né, de mulherzinha, só as bolinhas, os pauzinhos, você consegue fazer essa mensagem, tá bem explanada. Então, dê uma revisada aqui para você poder realmente, o ideal é você poder explicar tudo isso aqui, tá? Sem ler aqui a letra, só olhando o desenho e explicando o que aconteceu em cada um desses quadrinhos.
Hoje nós vamos, então, é a terceira lição na página 19 do seu livrinho, Um com Deus, e é sobre batismo. Veja só, Deus quer que cada pessoa que o aceita como Senhor e Salvador, confesse isso publicamente. Nós lemos isso em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, que Deus quer que você confesse publicamente. Essa confissão pública é diante dos homens, diante de Deus. Eu creio, inclusive, que é diante dos anjos e demônios. Eu acho que quando você se torna filho de Deus, Deus quer que você seja um filho ousado. Não é aquele filho intocado, ou aquele filho secreto. Não é agente secreto de Deus. Deus precisa de pessoas que sejam ousados. E, inclusive, no livro de Mateus, capítulo 10, verso 32, ele diz, olha só, aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu vou ter vergonha diante de Deus, né, do meu Pai. Aí ele diz isso também em Marcos capítulo 8, verso 38, aí na página 19 do seu livrinho. Então Deus quer que você se identifique. Algo especial. E às vezes há muita discussão sobre batismo, forma de batismo, mas o certo é o seguinte: Deus quer que você se identifique com Ele, e a forma que Ele mandou você se identificar foi pelo batismo. Mateus capítulo 28, verso 19, Jesus disse, ide, portanto... Ele manda os seus discípulos, e portanto nós também, a todo mundo. Ele diz assim, ensinando, primeiro ele diz assim, deixa eu ler para você, Mateus capítulo 28, verso 19. Mateus 28, mais uma página, 28, verso 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse confessar público que Deus quer que o ser humano faça nessa união com Ele, é que isso seja através do batismo, as águas do batismo, que você já viu, já ouviu falar muito. E essa palavra no grego, deixa eu só explicar algumas coisas, nós não vamos demorar muito nesse assunto de batismo, mas essa palavra batismo, inclusive até hoje no grego, significa mergulhar, né? Imergir, mergulhar. E você diz, mas por que algumas igrejas eles só fazem derramamento de água, ou oblação, ou outras só fazem salpicar aquela água, aspersão? Por que algumas igrejas evangélicas e a católica, por que eles fazem isso? Na verdade, isso é um processo histórico. Deixa eu explicar rapidamente para você. No início, só havia uma forma. Todas as igrejas cristãs, a católica, as evangélicas, as anabatistas, todas elas batizavam por imersão, que é a forma que você vê na Bíblia. Inclusive, só para dar um respaldo disso aí, veja só, nós temos o texto onde João, onde ele batizou Jesus, disse que ele batizou ali em Enom, capítulo 3 de João, porque ali tinha muita água. Por que diz muita água? Se era só aspersão ou derramamento. Ele não precisava nem ir para o Rio Jordão batizar, ele podia batizar em qualquer lugar. Mas, então eles mostram a necessidade de quando saíram da água, olha, diz assim, e quando Jesus saiu das águas, então, obviamente, eles desceram para as águas. Eles entraram em águas mais profundas. Também, no livro de Atos, capítulo 8, tem a história do Filipe, que era um dos diáconos e evangelistas da igreja, logo no início. E quando ele evangelizou ali o tesoureiro da rainha da Etiópia, Deus levou ele porque esse homem queria conhecer Deus, mas não tinha entendido, e Deus colocou então a Filipe ali no caminho dele, e ele entrou na carruagem, explicou para ele o evangelho, inclusive o evangelho ali do livro de Isaías, onde ele estava lendo sobre o sofrimento do Cordeiro de Deus. E quando ele chega numa parte de um riozinho que tinha,
ele diz, Filipe, o que impede que eu também seja batizado? E Filipe diz, é permissível, é legítimo se você crê de todo o coração. Aí a Bíblia diz que desceram e foram batizados nas águas quando saíram das águas de novo. Então, o batismo, gente, por que algumas igrejas fazem ablação ou derramamento e aspersão? Na verdade, isso começou mais ou menos 800 anos depois da morte de Cristo. Foi o primeiro caso registrado que nós sabemos onde uma pessoa que estava moribunda, estava morrendo e queria ser batizada. Então, como não se podia mergulhar, derramaram água sobre ele. Inclusive, foi, né, o ministro que fez isso, pediu permissão lá dos superiores dele, se ele podia só derramar água, foi permitido, e aí começou uma nova prática. Mas isso também porque havia mudado uma doutrina que dizia que se você não fosse batizado, você não tinha salvação, que era obrigatório. Inclusive, existem igrejas hoje, tanto a católica quanto a evangélicas, existem igrejas evangélicas que dizem que se você não for batizado, então você não pode ir para o céu, você não pode ser salvo. Entendendo que então o batismo faz parte do código da salvação. Mas isso daí não é o ensino bíblico. E prova disso é que o ladrão na cruz, ele não foi batizado e Jesus garantiu para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Entendeu? Mas o que aconteceu? Quando começou essa doutrina de que o batismo era exigido para a salvação, então alguns pastores tiveram a ideia brilhante. Então vamos batizar as crianças, que aí pequenininhos já estão batizados, já estão a caminho da salvação. Mas só que, veja só, batizar uma criança já não procede, porque nós falamos na aula passada do livre-arbítrio. E se uma criança não tem escolha, ali é a mãe que está forçando, o pai está forçando a criança a salvação, no caso, né, de fazer, porque ela não tem livre-arbítrio. Então, mas por causa dessa mudança de doutrina, de achar que era necessário, muitas igrejas então começaram a batizar desde pequenas as crianças, já para encaminhar no caminho da salvação. Mas não era esse o original. Inclusive, só uma coisa interessante, você sabe que a igreja católica, ela teve uma grande divisão, é chamada o grande cisma, em 869, se não me engano, onde ficou então um líder da igreja em Roma e um líder em Constantinopla. E ali eles foram tendo as suas, na verdade foi uma divergência política mais do que qualquer outra coisa, mas ali também terminaram tendo algumas diferenças. As duas igrejas são muito parecidas até hoje. Uma é chamada a Igreja Católica Romana, a outra a Igreja Católica Ortodoxa, que você vê muito na Grécia, na Rússia, e tem algumas diferenças. Por exemplo, os padres deles casam, os bispos casam, mas uma das coisas importantes, só para você notar nessa questão do batismo, as duas igrejas, antes desse período ali de 869, todas as igrejas, eles mergulhavam as crianças, inclusive até hoje. A igreja ortodoxa, a igreja católica ortodoxa, ela mergulha, você pode ver isso no YouTube, eles mergulham a criança por completo, porque eles entendem que é mergulhar, que era o que era feito. Mais tarde, a igreja romana resolveu que por praticidade seria mais fácil só fazer a aspersão das crianças, como é feito nas igrejas católicas, mas todos os dois batizam crianças, que já foi uma mudança da doutrina da Bíblia original. Né? Isso aí já foi um parecer de bispos, de pastores, interpretando as escrituras, mas não é a forma original. Na forma original, todos eram mergulhados imediatamente após aceitarem Cristo. Na hora que a pessoa decidisse, eu quero seguir Jesus, eu quero Jesus como Senhor da minha vida, eu creio que Ele morreu, ressuscitou por mim, eu creio, ele era levado e batizado na hora. Muitas vezes despiam as roupas, eram mergulhados, colocavam a roupa e iam embora, como o caso
de Filipe, do eunuco, né, o tesoureiro da rainha Cândice, da Etiópia, ali no livro de Atos, capítulo 8, que você depois pode ler. Então, veja só, o que é importante? Vamos voltar para o significado do batismo. O batismo simboliza, e você vai ver agora nessas imagens aqui que vão passar aqui na TVzinha, você vai ver pessoas sendo batizadas. E quando então, olha só, quando a pessoa é mergulhada, veja só, tá vendo como essa pessoa foi mergulhada? Isso representa duas coisas. Primeiro, que esta pessoa que está sendo mergulhada, ela crê que Jesus morreu e foi sepultado, então a morte e o sepultamento de Jesus pelo seu pecado. Segundo, ele representa também que eu agora eu estou morrendo para o senhorio próprio, onde eu mando na minha vida, onde eu sou o chefe da minha vida, eu estou morrendo para essa parte. Não sou, mas eu estou morrendo para a minha vida que eu mandava, que eu levava do meu jeito. E agora, na segunda parte, veja só, agora quando o candidato ao batismo, ele agora surge das águas, ele emerge das águas, e representa também duas coisas. Primeiro, que essa pessoa crê, que você crê, que Jesus ressuscitou dentre os mortos para dominar a morte, para cumprir realmente o pagamento do seu pecado e para poder dar vida a você, como nós estudamos na aula passada. E segundo, você também está dizendo, com esse momento que você sai das águas, que você está vendo aqui na telinha, que você agora está debaixo do senhorio, da chefia de outro líder. Não é mais eu que mando, não é mais o diabo que manda, é Jesus que manda em minha vida. Ele é o meu Senhor. Esse é o significado do batismo. E um texto muito bonito é no livro de Romanos, capítulo 6. Você pode acompanhar no número 2, está na página 20, número 2. Onde, veja só, você tem os dois momentos do batismo, onde a pessoa é mergulhada nas águas, representando o sepultamento, onde ela sai das águas, representando a ressurreição. E você lê esse texto de Romanos, capítulo 6, versos 1 a 14. Deixa eu ler, vale a pena a gente ler e você vê como o batismo representa isso que nós terminamos de expor. Romanos capítulo 6, versos 1 a 14, diz assim: que diremos, pois? Vamos continuar pecando para que a graça de Deus aumente? De modo nenhum. Nós que morremos, olha só, o mergulho do pecado, no batismo. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. É a primeira etapa. Né? Em seguida ele diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Olha só, tá vendo? A fim de que, assim como Jesus ressuscitou, agora a segunda parte do batismo, onde sai das águas, Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Dessa forma, nós fomos unidos com ele na semelhança, olha só, primeira parte, da sua semelhança da sua morte, para sermos também com ele na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, aquela parte que gosta de pecar, que nós ainda temos, né, ainda carregamos conosco, foi crucificado com ele. Ele já não tem mais poder para mandar na sua vida. Ele não deve mandar na sua vida, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, né? Mais escravos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do diabo, mas sim, porque nós já morremos e fomos justificados do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Olha, você está vendo as duas etapas. E pois sabemos que, tendo sido ressuscitado, parte número 2 do batismo dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Portanto, quer morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, e vivendo, ele vive para Deus. E da mesma forma, olha só, agora para nós, considerem-se mortos para o pecado. Olha essa etapa número 1, no mergulho,
Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo o que vocês obedeçam aos seus desejos, mas ofereçam os membros do seu corpo ao Senhor como instrumentos de justiça. Muito bem, então você pode ler isso aí com bem cuidado e ver esse significado do batismo, tá? Da etapa número 1, onde se submerge, se mergulha, e a etapa número 2, onde sai de novo das águas. E só uma curiosidade, se você visitar as igrejas muito antigas na Europa, você verá que tinha aquelas piscinas grandes, onde as pessoas entravam para serem mergulhadas, e não aquele batismal pequeno como hoje há em muitas igrejas cristãs, que aspergem. Né, na verdade, em conclusão, eu diria, como nós estamos nesse estudo de Um com Deus, nós estamos mostrando como Paulo, em Efésios capítulo 5, diz que essa união com Deus é semelhante a um casamento. Eu diria que o batismo é como uma aliança. Essa aliança que eu tenho no meu dedo significa o quê? Que agora as outras mulheres não devem me procurar e eu não devo procurar as outras mulheres. Eu sou da Penélope. Eu agora tenho uma aliança que eu fiz com ela, uma promessa que eu fiz com ela. E assim também o batismo é como uma aliança. Veja só, ela diz, eu agora estou comprometido com Jesus Cristo. E me diz uma coisa, eu posso ser casado e não usar ou não ter essa aliança? Assim, olha só, eu ainda sou casado? Se eu tirar minha aliança? Claro que eu sou. E assim também a pessoa pode ser salva sem o batismo. Mas, sempre eu desconfio quando o homem não quer usar a sua aliança. Você não desconfia? Então, por isso, Jesus mandou a gente ser batizado. Se você ainda não foi batizado dessa forma, consciente, não inconsciente, eu acho que, às vezes, as pessoas perguntam, e esse batismo infantil de bebê, de criança, é errado? Olha, eu diria o seguinte, eu não vou julgar se é errado ou não. Eu acho que se um pai está, através daquilo, querendo direcionar o seu filho a Jesus Cristo, então tem o seu mérito. Mas, certamente, quando o ser humano, você, eu, tomamos conscientemente a nossa decisão, eu acho que nós precisamos ser batizados ou rebatizados, no caso, agora de livre e espontânea vontade, não por obrigação de outra pessoa, obrigação de uma religião, obrigação dos pais, mas sim porque eu quero. É como um casamento, eu coloquei essa aliança porque eu queria. E assim o batismo deve ser algo que vem da sua volição própria, da sua própria vontade. Você diz assim, então como é que eu faço para me batizar? Bem, aqui na nossa igreja, nós temos um ministério que cuida disso, nós temos um batistério no fundo lá da igreja, na Nova Tabernáculo, temos lá dentro do próprio auditório, e lá, todo domingo, então, nós realizamos batismos, e durante esse período do coronavírus que nós estamos passando, nós temos batismo. Você precisa ligar para esse número que está aí na sua tela e falar com o pastor Washington, que ele tem uma forma com bem cuidado para as pessoas não aglomerarem, e uma pessoa vem com toda a segurança, pode ser batizada, tá? Você precisa ligar para esse número e ele vai passar para você os horários, e você pode ser batizado até nesse momento que nós estamos passando. Ou, caso contrário, você espera, então, passar esse momento e vem se batizar num domingo, em um dos nossos horários de batismo, que você também pode saber, através desse mesmo número, você pode consultar o nosso pastor que cuida dos nossos batismos. E olha, se você não mora em Manaus, se você mora em Manaus, eu falei para você e você gostaria de se batizar, você pode ligar para esse número que está na sua tela e o pastor Washington vai atender, você vai dar todas as diretrizes para você. Se você não mora em Manaus, minha sugestão,
você pode procurar uma igreja aí na sua cidade, na sua comunidade, uma igreja batista ou uma outra igreja que ensina a Bíblia. É importante que ela seja uma igreja bíblica e que batiza por imersão, e vai e peça para o pastor de batizar. Aí, mais uma dica. Tem algumas igrejas que tem um monte de pré-requisitos, e às vezes eu conheci uma que tinha 1 ano de curso que você tinha que fazer. Isso aí não deveria ser. Então, se a igreja colocar muitos obstáculos, agradeça, vá procurar uma outra igreja que te batiza na hora, ou assim, bem próximo, naquela semana, tá bom? Mas procure se batizar. Se Deus está tocando na sua mente assim, vai ser uma bênção para a sua vida, onde você está colocando aquela aliança diante de Deus, das testemunhas, dos anjos, dos demônios, dos seus amigos, que agora você é do Senhor. E qualquer coisa, tem esse número aí na sua telinha ali do pastor Washington, que também pode te passar mais informações, ou até passar algum nome. A gente pode pesquisar algum nome de igreja aí na sua cidade ou na sua comunidade. Que Deus lhe abençoe. Agora, nós queremos entrar na lição 4, tá? Onde diz consciência da presença de Deus. Consciência da presença de Deus. Essa lição é importantíssima para a sua vida. Porque, veja só, a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio e uniu-se ao seu espírito. Deus fez o seu espírito para poder se ligar no espírito dele, para ser conectado no espírito dele. E é isso que Jesus fala várias vezes, que aconteceu quando você sinceramente aceitou Jesus, recebeu Jesus, pediu para Jesus ser o Senhor da sua vida, crendo na obra dele na cruz do Calvário e a sua ressurreição 3 dias depois. Então, veja só. O Espírito Santo, então, mora em você, mora em mim. Quantas horas por dia? 24. 24 horas por dia. Quantos dias da semana? 7. Ele está 24/7 com você. 24 horas, 7 dias da semana com você. Mas às vezes é tipo um casal. O casal se casa, estão apaixonados, não consegue ficar longe um do outro, estão ali todo o tempo querendo se abraçar, querendo andar de mãos dadas, querendo conversar. Mas aí, com o tempo, o que acontece? Você que é casado, parece que a novidade vai se desgastando, e daqui um pouco, às vezes os dois moram na mesma casa e é como se nem se conhecessem. O que acontece? O casamento perde a sua paixão. Por quê? Porque deixa de haver essa consciência, dessa conexão especial de amor. E assim também, veja só, Deus quer que o seu casamento com Jesus, que o seu relacionamento com Jesus seja algo contagiante, algo cheio de emoção, cheio de alegria, cheio de amor, de paixão, e não apenas um compromisso de disciplina. Eu já conheci casamentos onde os dois não se separaram durante 50 anos, mas era assim um purgatóriozinho, era um inferninho, era um terrível casamento. Mas por disciplina se mantiveram. Parabéns a você que conseguiu viver desse jeito, ou a ele que conseguiu. Mas é uma forma horrível de você viver. Então, nessa lição, nós queremos falar sobre consciência da presença de Deus. Porque assim, quando nós estamos apaixonados, quando nós desenvolvemos esse lado do amor, porque assim, o amor é aquele compromisso, isso aí não resta dúvida. 1 João, capítulo 3, verso 16, diz que o amor é esse compromisso de amarmos uns aos outros. É o compromisso. Eu vou te sustentar, eu vou te sustentar, nem gosto de ti mais, mas eu vou te sustentar. Às vezes o marido é assim, né? Às vezes a mulher, eu vou morar com você, eu falei, fiz meus votos, eu também não vou voltar atrás, mas eu não gosto de você. Era melhor até se você morresse, né? Mas eu vou ficar com você porque eu casei. Olha, isso aí não é jeito de um bom casamento. Isso aí é terrível. E Deus também entende que se nós perdermos a nossa consciência da presença de Deus na nossa vida, o nosso casamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus pode ficar desse jeito. E Deus quer que o seu relacionamento seja cheio de energia, cheio de alegria, cheio de paixão. E
Deus nos conta uma história no livro de Gênesis, capítulo 29, de Jacó, quando ele foge do seu irmão e ele vai morar com seu tio Labão. E Labão tinha uma filha linda, né, que chamava-se Raquel. Ele tinha uma outra que não era tão linda, chamada Leia, ou Lia. E Jacó se apaixonou pela Raquel. E quando Labão, que era o futuro sogro, né, o tio dele, viu que ele estava apaixonado e ele era muito esperto, ele disse: Jacó, faz o seguinte, você precisa casar com a minha filha, né? Eu vejo que você gosta muito dela, você vai casar com ela. Aí você vai me pagar os 7 anos de trabalho. E Jacó era trabalhador. Você vai me dar 7 anos e aí eu vou te dar a minha filha. Bem, no final, ele trabalhou 7 anos e na noite das núpcias, parece que o Labão deu aí um álcool a mais aí, um vinho a mais pro coitado, e como não tinha luz elétrica, ele terminou enganando Jacó, e eles usavam um véu meio grosso, né, a noiva, e ele terminou casando com a Leia, ou a Lia, a irmã que não era tão bonita. No outro dia ele ficou furioso quando acordou, e viu que ele tinha casado com a mulher errada, né? E foi reclamar, e Labão disse: não seja por isso, que nosso costume é diferente, a filha mais velha tem que casar primeiro, então agora não seja por isso, você vai casar com a outra também. Você pode ter as 2 irmãs com suas esposas, né? Mas só que você vai ter que trabalhar mais 7 anos para pagar agora a Raquel. Você pagou a Leia, agora vai pagar a Raquel. E Jacó, de tanta paixão que ele tinha pela Raquel, ele terminou trabalhando mais 7 anos, 14 anos ao todo, para poder conseguir a Raquel. E nesse versículo, verso 20, é interessante, diz assim: e esse tempo pareceu pouco tempo. Olha só, muito tempo, mas pareceu pouco tempo pelo grande amor que ele tinha pela Raquel. Sempre quando a gente está apaixonado, as coisas se tornam mais leves, não é isso? Você se lembra logo que você que é casado, logo que você se casa, a mulher quer um suquinho, quer uma água, quer isso, quer aquilo. O homem quer que eu pegue pão lá na padaria, o que eu preciso? É assim, essa paixão faz a gente servir bastante um ao outro no início do casamento. Depois que desgasta um pouco, aquela paixão vai embora, o homem diz assim: meu bem, tem um suquinho aí pra mim? Tem, na geladeira. Traz aí. Não, pega o seu. Tu não tem mão não? Não tem perna não? Tu não é aleijado? Não sou só empregada? O que aconteceu? É que agora os dois não estão mais apaixonados um pelo outro. Então, nesses exercícios, e são 6 exercícios que nós vamos aprender hoje para você treinar a presença de Deus em sua vida. Deus quer que você se conscientize de que o Espírito de Deus, que Jesus está com você 24 horas, 7 dias por semana. Então nós vamos olhar agora esses 7 exercícios que vão nos ajudar a ter esse entendimento. Porque veja só, mais uma vez, como disse, a entrada do Espírito Santo na sua vida, quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, é uma realidade, é uma experiência metafísica. O Espírito realmente, uma entidade, entrou em você. Assim como, não sei se você alguma vez foi numa sessão de candomblé ou de umbanda e ali você já viu em outra ocasião ou numa igreja onde um espírito possui uma pessoa e todo mundo você vê, aquela pessoa fala diferente, ela tem forças diferentes. Inclusive eu tenho uma história interessante. Anos atrás, eu era pastor de jovens na Tabernáculo, que hoje é Nova Tabernáculo, e chegou um rapaz já altas horas, eu estava fechando a igreja, e já altas horas o vigia disse: olha, tem um rapaz que quer falar com você. Ele entrou, já estava as luzes, a maioria apagada, e eu digo: o que você quer? Ele disse: rapaz, eu estou com um problema sério, e alguém me indicou aqui, disse que eu procurasse o pastor Davi, que ele ia me ajudar. Eu digo: mas qual é o problema? Ele disse: é o seguinte, eu andei fazendo as coisas que não devia, e eu estou com um bicho aqui dentro de mim. Eu estou com... Eu digo, um demônio? Um bicho demônio. E ele me atormenta. São 4 dias que eu não durmo.
acho que foram 4 dias que ele falou, que eu não durmo, eu tô para morrer, e toda vez que eu vou dormir, ele me esguela, né? Ele me sufoca, aí eu não consigo dormir, eu tô para ficar doido. E eu queria que tirasse esse bicho de mim, né? Eu digo, olha, a Bíblia diz que se talvez eu possa tirar esse demônio de você, talvez eu possa fazer exorcismo de você, né? A Bíblia nos mostra e nos fala que nós podemos, pelo nome de Jesus, fazer exorcismo, mas o problema é que Jesus disse que vai ser pior, porque aí esse demônio pode sair, pode voltar 7. Ele disse, não, mas por favor me ajude. Aí eu falei, olha, existe uma solução. Se você aceitar Jesus, eu expliquei toda aquela salvação que nós aprendemos, né, na nossa primeira lição. Se você realmente aceitar com sinceridade Jesus, quando Jesus entra, os demônios têm que sair. Você vê isso no Novo Testamento. Aonde Jesus chegava, os demônios fugiam. Eles não podem estar na presença de Jesus. E ele diz, é isso que eu quero. Eu digo, rapaz, olha, eu não acredito nessa sua conversa, você só quer que eu faça exorcismo. Aí depois vai ser pior. Ele diz, não, por favor. Eu digo, então ore, eu vou te apresentar a Deus, e você vai orar e pedir para Jesus ser o seu Senhor. Agora você vai entregar a sua vida para Ele ser o seu chefe. E ele começou a fazer uma oração, no meio da oração, saindo dele, saíram os vapores. Eu não orei, eu confesso, eu não orei com o olho fechado, porque nessa questão eu quero ver o que está acontecendo. E começaram a sair vapores dele, aquele cheiro de incenso todo ao nosso redor. No meio do nada, aquele cheiro saindo do corpo dele, e de repente ele parou a conversa dele com Deus e disse assim, Jesus entrou! E o bicho saiu. Gente, eu conto essa história para a gente entender que realmente é uma realidade, não é apenas uma nova filosofia de vida, não é uma nova religião. Quando você aceitou Jesus, o Espírito de Deus literalmente entrou em você. Então nós vamos treinar agora como ser consciente da presença desse Espírito em nossa vida. O primeiro exercício é chamado exercício do Bom Dia, Senhor! Olha aqui na sua telinha. Antes de você sair da cama mesmo, né? Logo ao acordar, você já começa. Primeiras palavras do dia. Bom dia, Senhor. Se estiver dormindo perto de outra pessoa, não acorde não, mas fale baixinho. Bom dia, Senhor. Bom dia, Senhor. Que bom ter mais um dia para passar contigo conscientemente. Olha só, então, bom dia, Senhor. Diga comigo. Bom dia, Senhor. Primeiro exercício. Ao acordar. Bom dia, Senhor. E às vezes eu digo assim, o que nós vamos fazer hoje? Quais são as tarefas? O que tens para mim nesse dia? Porque todo dia Deus tem alguma coisa para você fazer. Se coloque a prontidão. Em Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 8, diz, feliz é aquela pessoa que todo dia espera pelos comandos do Senhor, as portas do Senhor. E eu gosto de fazer isso logo ao acordar. Bom dia, Senhor. O que nós temos para hoje? O segundo exercício é o exercício que eu chamo o exercício do BIP. Você pode acompanhar no seu livro. O BIP é onde você, a cada hora, você treina a presença de Deus na sua vida. Eu faço aqui no meu relógio, eu gosto de fazer no meu relógio, eu tenho aqui no meu sistema alarme, né, aqui do relógio, eu posso colocar aqui, olha aqui, eu posso colocar o BIP, olha só, e de hora em hora, toda hora, pontualmente, então ele dá um bip, bip, bip. Aí eu paro e pergunto, Deus, como é que estão as coisas? Você está gostando? Você está gostando desse momento? Você está gostando do que eu estou fazendo? Eu me conecto com ele, uma vez por hora pelo menos, tá? E então eu chamo isso o exercício do BIP. A cada hora, claro, se você quiser tirar isso à noite para você dormir melhor, não faça à noite, mas às vezes até à noite eu acordo e eu faço a mesma coisa. Eu digo, Deus, o que você quer que eu faça? Por que você me acordou? Queres que eu ore por alguém? Eu me coloco à disposição de Deus, mas o que acontece? Quando você coloca o seu relógio para dar esse bip de hora em hora, você treina a sua mente
Você treina a sua mente. E a Bíblia nos ensina que nós podemos treinar a nossa mente realmente ter essa consciência da presença de Deus em nossa vida. Talvez o seu relógio não faça isso, mas o seu celular faz isso. Olha aqui, no meu celular eu baixei aqui um programa. Olha aqui, chama-se... Tem muitos programas. Eu achei esse porque esse aqui ficou fácil de você colocar a cada hora. Onde diz... Olha só o nome do programa. Vou até mostrar para você, olha aqui. Olha só. Deu para ler? Anote aí. E eu baixei nos meus aplicativos e aqui, olha só, deixa eu mostrar como é que é. Aí aqui, olha só, ele começa às 6 horas da manhã e a cada hora está faltando 54 minutos para dar o próximo bip. Na verdade, ele dá um gongozinho bem legal e chama-se, olha assim, mindfulness nisso aqui. Mas significa que é um sininho de conscientização. Olha só, que legal. Combina bem aqui com a nossa lição. E a cada hora, então, durante o meu eu coloquei de 7 da manhã, que é a hora que eu acordo, de 7 da manhã até 10 da noite, eu vou ouvir esse sininho e ali naquele momento eu me lembro de que o Senhor Jesus está comigo, o Espírito está comigo. Nessa hora eu oro, eu pergunto dele, está gostando? Precisa mudar alguma coisa? Tem alguma atitude errada? Eu faço o meu check-in, né, com Jesus naquele momento. E eu quero que você faça esse exercício, né? A Bíblia diz que não adianta você só ouvir, a gente tem que praticar. Então, quando terminar essa aula, ou agora mesmo, você dá uma pausa aí no vídeo e coloque o seu relógio para bipar, tá? Ou o seu celular para bipar a cada hora, porque aí durante o dia, quando o seu relógio fizer bip, bip, ou o seu celular, pim, como o meu, você diz assim, aí Senhor, está gostando? Como é que estão as coisas hoje? E você pode fazer uma breve oração se quiser, mas o importante é você fazer um check-in rápido com o Senhor Jesus, que está em você. Ele está em você. O terceiro exercício, acompanhando ali, é o chamado exercício do louvor, ou eu coloquei aqui do lado, elogio. Louvor nada mais é do que um elogio. Quando você fala para uma pessoa, você está muito bonito, você está muito bonita, poxa, isso aqui essa lasanha está muito gostosa, você cozinha muito bem, poxa, você ficou bem nesse azul, o seu sorriso é bonito, seja o que for. Esses elogios, na verdade, são louvores. E veja só, a Bíblia diz que Deus é um Deus que gosta de louvores. Ele corresponde aos nossos louvores. E eu sei que isso é verdade, porque quando alguém nos faz um elogio, não é verdade que a gente gosta? A gente fica feliz, né? Se eu disser para você está muito bonito hoje, você está muito bonita hoje, aí, estudando, você não vai ficar, alguns sorriram até agora, olha só, sorriram agora. Por quê? Porque isso faz bem. E nós fomos criados na imagem e semelhança de Deus, a Bíblia diz, lá na primeira lição nós aprendemos isso. Isso significa que isso aí é uma das qualidades de Deus. Ele gosta porque quando alguém elogia, significa que a outra pessoa está ligada nela. Ela tá tendo consciência de uma ligação, de um relacionamento, de uma amizade dos dois. Então, isso é importante. Então, o louvor, Deus é um Deus que gosta dos nossos louvores. O livro de Salmos, é um livro cheio de louvores. Deus nos deu esse livro, o livro de Salmos, com todo tipo de louvor. Justamente, olha só, são 150 salmos para mostrar para a gente como a gente pode louvar a Deus. É importante que a gente esteja louvando. Tem salmos que são louvores para a noite, tem salmos que são louvores para a hora de viagem, hora de chegada, hora de dormida, né? Hora da refeição. Tem muitos tipos de salmos e você pode, a hora de aflição, a hora de alegria, e você precisa então aprender a elogiar a Deus agora. Vamos tirar só
15 segundos. Pense em alguma coisa que você gosta de Deus. Fale aí para ele alguma coisa que você gosta de Deus, que você acha legal de Deus. Fale para ele. Agora, fale para ele, em voz alta. Fale para ele. Eu estava pensando agora em assim, eu acho lindo a questão de como Deus fez tantas cores no mundo. Só dos verdes. Hoje eu estava olhando uma mata e tem toda a tonalidade de verde. E ainda me deu olhos que eu pudesse captar essas diferenças. Na verdade, ele não me deu olhos que eu possa captar 256 mil diferentes tonalidades de cores. Né? Então, eu diria assim, Jesus, obrigado, Deus, obrigado pelas cores. Você foi magnífico, você é incrível na sua criatividade de ter dado tantas cores para nós, seres humanos, podermos ver um pouquinho de Ti. Né? Eu te louvo pelas cores que criastes. Isso aí, então, é o terceiro exercício, você fazer um elogio para Deus. E todo dia você precisa ter um momento. Eu faço isso toda vez que eu vejo uma coisa bonita. Eu criei a prática de elogiar Deus, mas todo mundo precisa ter pelo menos um momento. Algumas pessoas na Bíblia você vê que era ao cair da tarde, naquela hora de silêncio, que o trabalho terminou, que você já está aciado, que você está voltando para casa, você naquele pôr do sol, um momento que propício para isso. Mas tire um momento para todo dia fazer elogios ao Senhor Jesus. Isso é importante, isso vai mudar a sua vida. Quarto exercício, na página 29, diz, é o exercício de agradecer, ou agradecimento. Deus nos ensina muito sobre agradecimento. Ele diz que nós precisamos ser pessoas gratas. Nós precisamos agradecer uns aos outros quando as pessoas nos favorecem, fazem o bem para nós. E precisamos também agradecer a Deus pelo bem que Ele faz constantemente. Eu estava vendo agora, nesse nosso problema que nós estamos passando com o coronavírus, um irlandês de 84 anos, se não me engano, passou um videozinho dele, ele disse que quando ele estava ali perto da morte, conseguindo, no respirador, tentando puxar o ar e tendo dificuldade e achando que ia morrer sem conseguir o ar e colocando aquela intubação, os médicos entubaram para ele poder respirar. Ele disse que quando finalmente tiraram os tubos, 4, 5 dias depois, e pela primeira vez ele puxou o ar sozinho, ele disse que ele se derramou em lágrimas, porque ele disse há 84 anos que ele respirava o oxigênio, o ar de Deus, e nunca ele tinha agradecido a Deus pelo ar, nunca tinha agradecido a Deus pelo oxigênio. Ele disse que a partir daquele momento onde ele não conseguia respirar, ele passou muitas vezes por dia a agradecer a Deus pela capacidade de respirar o ar. Né? Então, agradecer. Às vezes nós somos mal agradecidos. Você não fica chateado quando você faz o favor para alguém e a pessoa vai embora? Né? Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha um amiguinho que ele tinha um problema de catarata infantil. Ele não conseguia ver quase nada. E minha mãe levou ele no médico e constataram que era catarata. Mas catarata naquela época era uma cirurgia muito dispendiosa, muito cara. E meu pai então reuniu com a família e disse assim, olha, essa cirurgia vai nos custar todo o meu salário de um mês. Vocês topam todo mundo puxar as rédeas e a gente diminuir os nossos gastos para a gente poder devolver a visão ou dar visão a esse amigo do Davi, o amiguinho do Davi. E a família era da nossa igreja também, a família toda era da nossa igreja aí. Então nós concordamos, eu principalmente, era meu amigo, eu queria que ele pudesse ter aquela visão, mas todo mundo concordou. E meu pai pegou o salário dele e deu para aquela família para fazer a cirurgia. Aliás, pagou o médico para fazer a cirurgia. Quer saber de uma coisa? Nunca esse pai disse nem muito obrigado. Né? A criança eu vou até tirar
talvez a criança não soubesse, né? Nem entendesse isso aí. A criança tinha uns 10 para 11 anos, mas o pai, a mãe, como é que não poderiam ser agradecidos, né? E assim também, muitas vezes Deus nos dá tanta coisa, tanta abundância de vida, cada coisa fantástica para nós comermos, para nós fazermos, né? Para nós, muito além daquilo que nós merecemos muitas vezes, e muito mais do que aquilo que Deus seria obrigado a nos dar. Deus dá tantas coisas boas e a gente esquece. Aliás, Jesus conta uma parábola de 10 homens doentes, e todos foram curados da sua lepra e só um voltou. Eu acho que Deus já disse assim, é mais ou menos 10% só das pessoas tem essa consciência de agradecer a Deus. Eu quero ser um desses 10. Você não quer ser? Então, a partir de agora, na hora que acontecer a coisa boa, já agradeça, cria essa prática, agradecer a Deus. E pelo menos uma vez por dia, no final do dia, pare para agradecer a Deus, talvez até anotar as coisas boas que Deus fez por você naquele dia. E você vai ver uma diferença no seu relacionamento com Deus. Vamos agora ao exercício número 5. Esse é chamado o exercício da disciplina, na página 29 do seu livro. A disciplina. Na vida, de vez em quando, Deus quer chamar a nossa atenção. Assim como um pai, a Bíblia diz que o pai que ama seu filho vai disciplinar o seu filho. E a Bíblia ainda diz, em Hebreus, capítulo 12, que se Deus não te disciplina é porque você não é filho. Deus não vai disciplinar o filho dos outros. Igual como nós não disciplinamos o filho do outro. Mas quando é filho, né, o pai e a mãe vão disciplinar porque querem que aquela pessoa cresça, né, com bons comportamentos, de uma forma que seja uma pessoa agradável diante da sociedade. E assim Deus também faz conosco, porque Deus quer que nós sejamos, a Bíblia diz, Ele quer que nós nos conformemos à imagem de Jesus, que a gente seja pessoas boas, pessoas educadas, pessoas que vão somar à sociedade, somar ao reino de Deus, que vão ser a alegria dos pais, a alegria das outras pessoas. Por isso, de vez em quando, Deus, como dizemos ditado, Ele puxa a nossa orelha, Ele nos dá uma chamada, Ele nos dá uma palmada, para nós nos tocarmos. E isso, então, essas coisas ruins que acontecem às vezes, para nós são ruins, por exemplo, você topa o seu pé, ou pior ainda, você topa só o dedinho do seu pé numa cadeira, ai, aquilo dói. Em vez de você soltar um palavrão, né, pergunte assim, Deus, o que você está tentando me dizer? Porque a Bíblia diz que se Deus não quisesse, você não topava nem o seu pé numa pedra. Sabia disso? O Salmo diz isso. Então, se aconteceu, é porque Deus permitiu e está talvez tentando chamar a sua atenção. Eu me lembro uma vez, eu ia dirigindo no meu carrinho, carrinho velho, e de repente eu vinha pensando umas coisas que eu não devia pensar, né? Algumas coisas que não eram devidas. E de repente, do nada, um cara na minha frente, um taxista, ele para no meio da avenida. Não tinha ninguém na frente dele parando, não tinha sinal, ele para na minha frente. Parece que ele ia pegar um passageiro aqui à direita, um pouco atrás, e resolveu parar e do jeito que eu vinha, bati no carro dele. Foi um estrondo. Cara, antes de sair, Senhor, o que você não precisou nem eu perguntar. Eu já sabia, Deus não estava gostando dos meus pensamentos. Aí eu saí, com aquele estrondo todo. Cara, eu estava sem dinheiro. O cara foi lá, olhou o carro dele e disse, no meu não machucou nada, né? O teu que ficou meio feio aí. O paralama tinha caído, né? O cara foi embora, peguei meu paralama, ajeitei de novo, empurrei, fui embora alegre, porque Deus estava de olho em mim. Isso significa que Ele está ali também quando meus inimigos vêm. Ele está ali todo o tempo me protegendo. Deus está ali me cercando com seus anjos. Isso me
trouxe alegria. A Bíblia diz que a disciplina de Deus deve nos trazer alegria. Então, sempre, quando acontece uma coisa meio ruim, ou você perde dinheiro, você perde um momento na sua vida, algo que você achava que ia acontecer e não aconteceu, sempre, antes de tudo, pare e pergunte a Deus: Deus, o que você está tentando me falar? Às vezes Deus diz assim: eu estou dizendo, confia em mim, eu vou resolver isso. Às vezes Deus está dizendo: eu não gostei disso. Às vezes é uma chamada negativa, às vezes é um encorajamento positivo. Mas Deus vai falar com você. Treine em tudo de ruim que acontecer. Sempre pergunte. Qual é a pergunta? Isso aí. Deus, o que você está tentando me falar? A sua vida vai mudar. E, finalmente, nosso último exercício é o exercício, tá? O último aqui, na página 29, boa noite. No livro de Salmo 4, verso 4, o salmista, que é o rei desses exercícios de treinamento da consciência, inclusive foi ele que escreveu em Salmo 89, verso 15, que feliz é aquela pessoa, né? Aquele povo, aquela pessoa que aprende até a andar na presença, né? Na presença de Deus, que aprende a andar na presença de Deus e a louvar a Deus, a elogiar a Deus. Feliz é esse povo. Então, ele entendia disso. Então, nesse Salmo 4, verso 4, ele diz assim: quando você for dormir, no sossego daquele momento, tire um tempinho, avalie o seu dia, pense um pouquinho no seu dia. Faça um check-in com Deus antes de você dormir. Avalie o seu dia. Peça para Ele avaliar com você e Deus traz coisas ao seu pensamento, coisas que poderiam ter sido melhor, ou coisas a fazer. Deus vai conversar. Você vai ver como Deus ele conversa com você. Ele conversa com você. Aí sim o relacionamento com Deus se torna íntimo e maravilhoso e excitante. No verso 8 ele ainda diz, e com isso então, que logo você se põe a dormir na calma, sabendo que Deus está no controle das coisas. Então hoje nós vamos encerrar aqui nossa lição com esses seis exercícios, e é para você treinar, tá? E na próxima aula eu vou voltar aí no seu pequeno grupo para ver se você está treinando, e nos seus exercícios, olha só, aqui na tarefa, cada dia você vai ter um momento para você escrever aqui o que foi que Cristo gostou mais e menos do seu dia, o que foi o melhor momento, o pior momento, um elogio que você fez para Deus, você vai anotar aqui, qual foi a maior bênção ou presente que Deus deu para você naquele dia, e também tem um lugar para você escrever alguma lição que Deus deu para você, um momento que Ele chamou a sua lição. Olha, gente, tem que treinar. Feliz é aquele que aprende, você aprende treinando, a treinar a presença de Deus na sua vida. Que Deus lhe abençoe muito e a gente se vê, tá, na nossa próxima aula.